just wanna live when I'm alive. It's my life, my heart is like an open heart. Gente, estou esperando, estou tentando conectar aqui com a Rafaela, que vai fazer a live comigo, pra gente continuar, tá? Quer dizer, continuar não, né? Dar início à live sobre ansiedade infantil. Estou aqui iniciando essa live ao som de Bon Jovi, pra gente começar naquele clima lindo e maravilhoso. Toda live vou começar com uma música, eu vou pedir sempre a sugestão de vocês, tá? Mas Bon Jovi é o meu predileto, é aquele que me levanta, alto astral. Tô aguardando aqui a Rafa entrar, gente. Quem aí tem filhos? Quantos anos? Chegou, Rafa? Quem aí tem filhos? Quantos anos? Comentem aí, tá? Qual a idade? Se vocês estão reparando algum comportamento ansioso no seu filhote, na sua filhota. Adiciona aí. Rafinha, tô te adicionando. Oi, Lu! Vamos lá, enquanto a Rafa não entra, vamos ao som de Bon Jovi. My life is now or never. 8 anos, Tati. Show! I just wanna live when I'm alive. Quem mais tem filhotes aí? Filhotas? Quantos aninhos? Comenta aí. Vamos lá, galera. My life. Qual música vocês querem escutar? Vamos lá. 2 anos. Temos 8, 2 anos. Rafa, vou tentar te chamar de novo. Calma aí. Pede para participar ao vivo, Rafa. Envia a solicitação aqui. Se você não está conseguindo aceitar a mim, envia aqui para mim. Pede para participar ao vivo. Está entediada de ficar em casa. Nossa, imagina. 8 anos é energia pura. Imagina a ansiedade dela. Vamos ver se a Rafinha entra. Vamos ver. Conseguiu, Rafa? Quantos anos? Rafa, pede para participar da live comigo. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora foi. Sempre dá um clima, né? Isso é para dar um clima. Achei que você ia dançar Bon Jovi comigo, poxa. Pois é, perdi, né? Perdi. Não, engraçado que naquela hora que você me mandou, abriu aqui um rádio da Jovem Pan, e eu falei, gente, como assim? Meu celular surtou aqui. Aí, enfim, aí consegui conectar novamente. Eu vou começar com uma música, assim, num clima de alegria, né? Para tirar essa tensão de quarentena. Com certeza, Bruninha. Haja tensão, né? E tá todo mundo sentindo essa tensão, né? Não é só os adultos, as crianças principalmente nesse tempo aí de ficar em casa, de estar em distanciamento social, isolamento social, como é que é isso, né? Não está mais na escolinha, tá tendo aí algumas escolas estão fazendo aí aulas online, né? Então tá tudo muito novo. Né? Tá tudo muito novo. E as pessoas acham, né, Bruninha, que só os adultos têm ansiedade? Não, criança também tem ansiedade, né? Com certeza. E aí acho que é o nosso tema aí de hoje, né, da ansiedade infantil. Além dos pais estarem, né, as crianças também estão. Gente, para quem está chegando agora, essa é a Rafaela, vou pedir para ela se apresentar, tá? Hoje a live é sobre ansiedade infantil. Para quem não me conhece, eu também sou psicóloga, tá? Especializada em psicologia infantil e perinatal também. Então, gestantes e bebezinhos eu amo também. Sejam bem-vindos à nossa live. Rafa, fala um pouquinho sobre você, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal, para a gente começar.
Então, também sou psicóloga clínica, também faço atendimento infantil, né? Agora eu estou me especializando, né? Eu ainda estou em processo de formação na terapia cognitiva comportamental e está sendo tudo muito novo fazer atendimento online com as crianças. Não sei como é que está sendo para você, Bruninha, mas assim, né? Tá algo assim bem inovador, né? E também faço parte, né? Eu coordeno a parte de psicologia, né, do projeto social, né, localizado na Barra da Tijuca. E é isso aí, estou atendendo no consultório, também faço atendimento para adulto, para adolescente, e é isso aí, vamos que vamos. Vamos lá, gente. Olha, quem está entrando aí na live ou quem já está na live, comenta aí, por favor. Algumas pessoas já comentaram quantos filhos vocês têm, qual a idade, qual está sendo o maior desafio para vocês, que tipo Boa, de comportamentos ansiosos vocês estão observando neles, tá? E eu gostaria que vocês falassem também sobre que tipos de comportamentos ansiosos vocês estão observando em vocês como pais, tá? Que a gente vai fazer aí um adendo nessa live sobre isso, tá bom? Então vamos lá, Rafinha, começa aí você falando sobre a ansiedade infantil. Bom, vamos lá. Antes da gente falar sobre ansiedade infantil, eu gostaria e falar dos transtornos de ansiedade, né? Veja bem, as pessoas acham assim, não, ansiedade, não, criança não pode sentir ansiedade, o adulto também não pode sentir ansiedade. Não é bem assim. A ansiedade, eu costumo dizer que ela faz parte das nossas emoções, né? E ela faz parte das emoções da criança também, né? Então, o que é uma ansiedade? Ela é uma reação defensiva comum frente a um perigo, em alguma situação de ameaça, né? Então, o que a gente começa a ter? O que a criança começa a ter? Né? Ela começa a sentir um mal-estar físico, né? Um mal-estar psíquico, uma aflição, né? E aí vem aquelas sensações corporais, tem aquela criança que vai fazer a primeira vez a aula online da escola, aí sente aquele friozinho na barriga, aceleramento dos batimentos cardíacos, isso é natural, né? A criança nunca chegou a fazer né? Enfim, é tudo muito novo, né, Bruninha? Essa questão da aula online, dessa pandemia que a gente está vivenciando hoje, a gente nunca vivenciou isso na história. Aliás, agora, né? Porque há 100 anos atrás era outra coisa, né? Com a gripe espanhola, né? Enfim. Mas hoje, né? Isso está sendo muito novo. Então, o que acontece? É natural a criança sentir essa ansiedade, né? Agora, quando é que começa a ficar preocupante, né? Que aí já vai virando um transtorno de ansiedade. Quando a criança, ela começa a ter prejuízos na sua vida cotidiana, na sua vida familiar, né? Na escolar, né? Então, os pais, eles precisam estar bem atentos e identificar o que é uma ansiedade saudável, que é natural as crianças terem, todos terem, né? Enfim, e o que é uma ansiedade patológica, né? E que aí é onde a gente vai entrar um pouquinho, né? Outra coisa também, tem alguns estudos, né, que dizem que retratam, né, que as crianças, né, que têm esse transtorno, que são diagnosticadas com transtorno de ansiedade, elas têm mais dificuldade em fazer amizades, né, do que aquelas que não têm problema nenhum. Então, assim, a ansiedade em nível patológico, percebe-se que vai gerando aí um impacto muito grande na vida da criança, né? A criança começa a entrar em um sofrimento, É né, importante Bruninha? fazer também uma observação nessa questão da questão da socialização, porque as crianças que estavam iniciando um período escolar ou que estavam já bem adaptadas a um período escolar, né? Por exemplo, pré-adolescentes ou crianças que já estão ali na fase de 7, 8 anos, que estão entrando na fase social, né? Então, assim, essa quarentena, ela está tirando as crianças desse vínculo, dessa participação. Sim. E aí é óbvio que isso pode gerar mais ansiedade na criança, mas não necessariamente que isso se transforme em um transtorno, né? Mas que isso pode despertar na criança uma ansiedade muito grande. Porque esse convívio social para a criança é muito importante. Sim, com certeza. E você falou algo certo, né, Bruninha? Assim, a gente também não pode também colocar tudo como um transtorno. Veja bem, por isso a importância dos pais identificar o que é uma ansiedade saudável, né? E o que é uma ansiedade patológica, né? E aí, como a Bruninha, acho que já tem algumas pessoas aí falando, né? Minha filha tem 12 anos, Fabiana falando, minha filha tem 12 anos e é muito ansiosa e ela só quer dormir, isso daí pode ser uma questãozinha, né, de ansiedade, né?
E isso, o sono da criança, né, ela também pode ser impactada por essa ansiedade aí, né? Então, se vocês quiserem, gente, podem colocar aqui o relato de vocês, né? Identificar o que vocês observam aí dos seus filhos, quais são os comportamentos ansiosos que vocês identificam nele, né? E aqui eu tenho vários exemplos, né? Vários exemplos de ansiedade, né? Como, por exemplo, um medo de animais, por exemplo, tem crianças que têm uma certa fobia, né? Enfim, começam a ter um medo excessivo de alguns animais, né? De gato, cachorro. Eu atendo alguns casos, Bruninha, que a criança, quando vê um cachorro de longe, já se treme toda. Porque ela lembra de um evento, né, que aconteceu, que o cachorro avançou em cima dela. Então, ela acha na cabecinha dela, né, que esse evento sempre vai acontecer. Isso aqui é um exemplo, né? Outros exemplos também. Bruninha, se você vê aí algum comentário, porque às vezes eu sou meio alérgica aqui de acompanhar os comentários. Tu vai me interromper aí e vai falando, tá? Tá bom, pode deixar. Outros tipos de ansiedade também, né? A criança, ela começa a ficar muito preocupada, né? Por exemplo, com essa questão da escola, né? Que agora existem escolas que estão fazendo aí as aulas online. Então, a criança fica super preocupada em fazer a perguntinha para o professor, né? Medo de se expor, aquele medo excessivo, né? E aí ela começa a sentir aquelas reações fisiológicas todas. Existem crianças também que choram muito, né? Acabam, assim, por qualquer coisa, acabam chorando muito. Isso pode ser uma questão ligada à ansiedade também, né? O medo, como eu já falei, o medo excessivo. O que mais? Se sentir excessivamente culpado, né? Tem algumas crianças que trazem isso, não, culpa minha, fica com esse excesso de culpa, né? Então, assim, os pais precisam estar atentos, né, a esses movimentos, né, a esses comportamentos da criança, né? Quer fazer alguma observação, Bruninha? Sim, em relação ao medo, né? Principalmente nessa quarentena, existem medos por idade, né? Então, cada idade do Sim, desenvolvimento da criança é natural, vamos perfeito. dizer assim, a criança desenvolver medos de determinadas coisas ou situações, né? Então, é importante identificar que medo está sendo esse, se esse medo está dentro do desenvolvimento da criança, e aí buscar formas, ferramentas de se trabalhar esse medo para que isso não gere mais ansiedade na criança. Sim, perfeito, perfeito. Ó, teve uma mãe aqui que falou o seguinte, ó, a Malu disse, ó, tem uma filhinha de 4 anos, a cada semana muda. Essa semana está bem, detesta aula online. Realmente, né, a criança, ela não está acostumada com isso, né? Então é natural ela sentir essa certa estranheza, detestar, não gostar, né? Porque uma coisa é a criança estar ali na escola, né, enfim, com seus coleguinhas, com convívio social, como a Bruninha mencionou aí, né? Então a criança está sendo, de uma certa forma, está gerando um impacto muito grande na vida da criança e exclusivamente dos pais também, né? Sim. Tá tendo que ser professor. 4 anos aula online, gente, eu acho isso muita crueldade. Eu, Bruna, não Também concordo acho. com isso. Não Também acho. Eu acho que concordo. muito mais vale, né, Bruninha? Tipo assim, os pais, né, sentarem com seus filhos. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, né? O recurso terapêutico, né? A criança, quando ela brinca, ela está aprendendo, né? Então, uma criança de 4 anos, né, poderia ser desenvolvido o quê? Os pais, né, os responsáveis, brincar com ela sobre as cores, né? Sobre coisas mais, assim, mais simples do que uma aula online com uma criança de 4 anos. Também concordo contigo, Bruninha. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Mas, assim, parece que está tudo muito precoce, né? Estão colocando um excesso de informação para as crianças e isso vai também gerando ansiedade. Concorda, Bruninho? O Concordo. excesso de informação, também acho. É Eu também verdade. percebo isso na clínica também, né? Não sei como é que você observa isso, mas eu tenho visto isso bastante. E aí, o que acontece? Muitas pessoas perguntam assim, Rafaela, mas qual é a causa? Qual é a causa da ansiedade, né? Qual a origem dela? Então, assim, existem várias possibilidades, né? Existe a questão predisposição genética, né? De pais, familiares que têm essa questão da ansiedade, né? Que são diagnosticados com transtornos de ansiedade, que são muito ansiosos, né? Fatores ambientais e até mesmo histórico familiar. Então, esse ambiente familiar, né, a criança convivendo ali com pais ansiosos, né, certamente, né, possivelmente, ela pode sim desenvolver, né, quadros de ansiedade. Né? Então, é mais ou menos por aí. E outra coisa também, Bruninha, né,
É porque assim, eu não vou, eu até separei aqui para falar um pouquinho dos transtornos de ansiedade, né? Mas eu acho que não vai dar porque é muita coisa. Então, assim, a gente pode, sei lá, falar aqui, não sei o que você acha. Você acha que dá tempo de eu falar aqui, detalhar isso? Ou você acha Fala que eu dos posso falar um pouquinho? principais, do TAG, até Beleza, do tá. TDAH, né, que acaba gerando muita ansiedade também. Também, né? Também. Eu vou começar então pelo transtorno de ansiedade generalizada, né? É um transtorno caracterizado por uma preocupação excessiva, né? Então a criança ela começa a ter muita ansiedade, muita preocupação em tudo, né? Então ela começa a sentir aquela inquietação, ela fica nervos à flor da pele, né? Começa a sentir muita fadiga, dá aquele famoso branco, né? A criança acaba esquecendo, né? Enfim, por conta dessa ansiedade, né? E uma irritabilidade, tensão muscular. Estou falando aqui dos sintomas, tá? Geralmente o que acontece no TAG. E principalmente, acho que alguém falou aí, né? Sobre a perturbação do sono. Então a criança ela fica muito agitada, né? Ela tem essa agitação toda e ela não consegue dormir, né? Então a gente Perturbação do sono e a questão de comer muito também, né? Já teve duas mães que falaram aqui muito que os filhos acabam descontando na perfeito, comida, né? sim. Perfeito, isso também está ligado sim à ansiedade. Então, assim, o que que acontece? Nesses casos, não sei se você já pegou casos assim, Bruninha, eu ainda não, né, não peguei, né? O que que acontece? A criança chega para a gente no consultório, a gente observa aí esses quadros de ansiedade, né? Às vezes a psicoterapia consegue dar conta em um certo modo, né? A psicoterapia consegue sim dar conta. Só que tem casos que está muito crônico, muito grave, a gente, pelo menos eu faço isso, eu encaminho, né, No psiquiatra. no psiquiatra infantil, né, e aí existe ainda um estigma, né, de que, meu Deus, eu vou levar minha filha, eu vou levar meu filho para o psiquiatra, meu filho não está maluco, né, ainda hoje, né, Bruninha, ainda existe esse estigma, né, de que psiquiatra é coisa de maluco. E não é bem assim, Até né? psicólogo, Então, né? pois até psicólogo também, né? Eu já, né, tipo assim, às vezes a gente atende muito familiar, né? Assim, da gente fazer coleta de dados e ter que falar com a mãe, enfim, isso tanto para atendimento adulto, às vezes, dependendo do caso, eu faço isso. E aí, não preciso não, porque eu tô bem, né? Peraí, gente, a psicoterapia, ela não é somente para tratar de transtornos, né? Ela é também um espaço para você descobrir um autoconhecimento, ter um autoconhecimento, você desenvolver habilidades, e isso também vale para as crianças também, né? Às vezes os pais estão tendo alguma dificuldade na relação da educação, de ter que explicar o lance das emoções, né? Você ser mãe hoje, você não tem uma receita assim, olha, mãe é isso. As pessoas vão aprendendo a ser, né? Vai sentindo aí um instinto, né? Mas elas vão convivendo com isso e às vezes elas têm dificuldade. E tá tudo bem ter dificuldade hoje em dia, né, Bruninha? Quem diz que a gente tem que dar conta de tudo sozinho? Então, importante, assim, que os pais recorram aí, né, à psicoterapia, né? Então, voltando ao transtorno de ansiedade generalizada, então há casos que a gente precisa encaminhar para o psiquiatra e outros não. Às vezes a gente consegue, né? Eu tenho um exemplo aqui, mas não é de um atendimento infantil, mas sim infanto-juvenil, né? De uma adolescente, que eu precisei encaminhar, né, para a psiquiatria e deu super certo, né? E outros casos já atendi, né, de algumas adolescentes que não precisou, que a psicoterapia conseguiu dar conta, né? Então isso também vale para psicoterapia infantil também, né? Importante Rafa, isso só um daí. minutinho. Pessoal, vocês que estão comentando aqui sobre o caso dos filhos de vocês, continuem com a gente, porque a gente vai dar dicas para ajudar Isso. vocês. Tá? Primeiro a gente Boa! está seguindo Finalzinho. aqui um cronogramazinho para vocês entenderem, mas comentem aí as situações que vocês estão vivendo no ambiente familiar de vocês, né? Na estrutura família aí de vocês. Comentem um caso de vocês aqui que a gente vai comentar como ajudar vocês, tá? Dentro do que é possível, claro, porque nem tudo a gente sabe, Sim, né? Existem muitas coisas que a gente não com sabe dentro do que está certeza. acontecendo. Tá? Então, continua aqui com a gente vai dar dicas para todas as idades que vocês estão falando aí, tá bom? Vai, Rafinha. Boa. Então, aí tem um outro também que é muito comum, né? Que é a ansiedade social. Tem dois nomes, né? Ansiedade social, fobia social. Eu costumo dizer de ansiedade social, né?
tem essas duas nomenclaturas, que é o quê? É um medo acentuado, né, e persistente de uma situação social ou um desempenho. Por exemplo, aquelas crianças que têm aquele medo excessivo de se expor, né, durante a sala de aula, de tirar aquela dúvida, né? Tem crianças que são super tímidas e têm um medo, né, e acham que o outro coleguinha vai avaliar ela negativamente. Né? Isso está muito ligado também, Bruninha, à baixa autoestima da criança, né? À insegurança. Né? Então, a criança, e isso, veja bem, quando você percebe que o seu filho tem essa questão aí e não for cuidado, futuramente ela pode ter muito prejuízo. Além dela ter prejuízo no presente, né, ali na situação, mas na fase dela escolar, né, quando ela estiver lá no ensino médio, lá no ensino fundamental 2, enfim, ela vai ter, né, porque ela vai ter medo de tirar dúvida, medo de se expor, né. Então, essa preocupação excessiva, né, de que o outro vai avaliar negativamente, ela começa a sentir várias sensações corporais, né, mãos tremendo, né, tem crianças que se tremem muito, né, quando vão falar em público, enfim, e aí elas começam a achar que o outro vai achar ela maluca, estúpida, ou que vai, bem forte, né, mas é esse pensamento que vem na cabecinha delas, vou pagar mico, não vou falar, né, e isso vai gerando um grande impacto aí na vida das crianças, principalmente na atividade escolar, né. Outro também que é bem recorrente, assim, né, o fobias específicas, já falei? Não falei. O que é fobia específica, né? Eu até mencionei no início do vídeo, né, Bruninha? Crianças que têm um medo excessivo de algum objeto, ou então de algum animal ou situação, né? Tem crianças que têm medo, aquele medo excessivo, né? Eu não atendi esse caso não, mas eu já tive uma colega minha que atendeu um caso que a criança tinha um medo muito grande de palhaço, entende? Palhaço. Então, assim, a criança, ela vai... É claro que isso não sempre... Ela não vai ficar sempre vendo um palhaço por aí, né? Palhaço tem mais em circo, tem mais em alguma, sei lá, alguma festinha, né? Mas isso é uma fobia, né? Diante de alguma experiência que ela teve, enfim, aí cada caso é um caso. Então, tem crianças que podem ter um medo excessivo de cachorro, de formiga, de borboleta, né? Presa no elevador, cara, é muito recorrente, né, criança que tá lá começando a descer pro play, a brincar, né, e aí fica presa no elevador e pronto, e acha que sempre vai ficar presa, e aí ela fica fóbica mesmo, né, diante dessas situações. Então, isso vai causando, sim, um prejuízo, um sofrimento significativo na rotina da criança. Então, a criança começa a evitar e a fugir, que são duas coisas, né, que acontecem muito nos quadros de ansiedade, tanto os casos de ansiedade na infância, como também na adolescência e na fase adulta, né? Que é a evitação ou fuga. Então, a criança, ela vai começar a evitar, a nem chegar perto, por exemplo, vai lá para casa da vovó e tem um cachorro lá, ela não vai querer ir para casa da vovó, porque tem um cachorro lá e ela acha na cabecinha dela que o cachorro vai atacar ela, porque teve uma situação lá atrás, né, tô dando um exemplo aqui, que aconteceu isso e pronto, aí ela acha que todos os cachorros vão machucar ela, né, então isso vai gerando um impacto na rotina familiar e cotidiana da criança, né, então ela evita, ela nem aceita o convite, né. E existem outros casos que a criança, ela tá ali na situação, que aí a gente fala que é a fuga, que é quando ela percebe, ela vê um gatinho, ela acha que dali para ela é um leão, ela vai fugir e ela começa a sentir todas essas sensações corporais, né? Então, isso vai gerando também muito sofrimento para a criança, né, Bruninha? Verdade. Quer colocar uma observação ali? Algum exemplo clínico? Não, eu tenho vários exemplos, mas eu quero botar mais para o final, para final, você explicar, para poder... Porque tem pessoas falando aqui, a professora, como é que ela botou aqui? Ridicularizava as crianças na sala de aula, porque isso afeta a ansiedade de várias formas, né? Então, eu queria trazer isso no final. Meu filho tem gagueira, né? Eu tenho alguns casos muito interessantes, então, inclusive, e para eu comentar aqui com vocês. Mas continua falando. Beleza. Qualquer coisa vai me interrompendo aí. Tá. Tem outro também, né, que é muito comum, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Tipo, como assim a criança tem isso, que é o famoso TEPT, né? A gente,
assim, na sigla, né? Transtorno de estresse pós-traumático é fruto, né, da convivência de crianças com acidentes, né? Crianças que sofreram acidentes de carro com os pais, né? Violências, né? Traumas. Estou falando também de abuso infantil, que é um dos casos que, gente, que mais acontece, mais chega no consultório e no projeto social na qual eu atendo. Então, assim, isso vai gerando para a criança um trauma, né, e um prejuízo psíquico, né, um sofrimento intenso, avassalador, né? Então, isso daí realmente é necessário, realmente, da criança entrar em processo de psicoterapia. Tem casos, né, de abuso infantil que uma sessão, uma vez por semana não dá conta, né? Às vezes, para regular ali o estado emocional da criança, às vezes é necessário até 2 vezes por semana, em alguns casos, né? Então, assim, é um transtorno que vai dando muito, assim, lógico, né? Todos os transtornos dão um sofrimento muito intenso para a criança, mas isso a gente tem que ficar atento em relação ao comportamento da criança. Você vai ver que a criança começa a ter fica até mais com mais irritabilidade, né? Vai ali vai sabotando as suas emoções, né? Acaba se silenciando muito. Então, assim, papai, vocês têm que ficar muito atento em relação a isso, né? Infelizmente, é algo que acontece e muito, né? E até, inclusive, dentro da família, né? De abusadores que são da própria família, né? Então, os maiores números, o maior número de casos de abuso sexual está dentro da família. Sim, sim. Então, a gente tem que ficar muito atento às nossas crianças, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Fala do TDAH. O TDAH ele gera muita ansiedade. Pois é, o TDAH ele gera muita ansiedade, né? TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? A criança ela não consegue, não é porque ela não quer. Veja bem, é uma questão, né, neurológica ali. A criança não, ela tem muita energia, né? Ela não consegue ficar parada, então ela está ali sentada, ela não consegue focar. Né? Então, ela acaba se dispersando muito, né? Ela acaba não focando ali na aula, né? E isso vai gerando muita ansiedade para a criança e, inclusive, para os pais, né? E aí os pais acabam, e isso é uma coisa que eu quero trazer aqui, Bruninha, a atenção, né? Assim, um alerta aos pais, né? Muito cuidado com o que vocês falam para os seus filhos, né? Inclusive, até um dia desse eu postei alguma coisa sobre isso, né? Você percebe assim, seu filho muito agitado, não consegue executar as tarefas, aí você bota aquela frase assim que acaba detonando a criança, né? Ah, você é um fracassado, você é um burro. Gente, isso, eu vou falar uma coisa assim, aqui muito forte, né? É você matar a psique da tua criança. É você matar teu filho, você falando isso. Ele vai acreditar, ele vai começar a pensar que, de fato, ele não consegue executar nada da vida dele. Entende? E isso vai gerando um sofrimento muito grande. E a criança vai repetindo isso. É uma crença, né? Um esquema aí de fracasso. Ela acha que ela sempre vai ser fracassada. E aí rebaixa a autoestima, enfim. E a criança, às vezes, você é muito bagunceiro, você é muito isso. Não é assim que você vai educar. Veja bem, né? Como é que a gente educa a criança, Bruno? A gente educa a criança explicando as coisas. A criança está em processo de neurodesenvolvimento. Então, você tem que observar, né, de fato, o que está acontecendo com o seu filho, né? Se você percebe que seu filho não está ali focando, tem uma dificuldade em ter atenção nas tarefas simples, básicas, é importante se envolver os profissionais aí, buscar psicoterapia. Em caso, a gente caminha para o neuropediatra, né? Enfim, chamar esses profissionais e investigar, né? Existe uma outra coisa também, que a criança, existem vários temperamentos, né? Então, tem crianças que são agitadas mesmo, não é porque ela tem TDAH, ainda tem esse fator também, né? A escola já rotula a criança com TDAH e, às vezes, é uma questão de ansiedade, que não é TDAH, não é uma questão neurológica, entendeu? E a escola que ela faz. Assim. Cara, eu peguei um caso assim, Bruninha, te contar aqui, eu vou contar porque, enfim, não tem problema, né? Só não vou falar nomes porque, né, não pode a gente regido aqui por um sigilo profissional, mas eu posso sim falar do caso. Teve um caso que eu peguei, Bruninha, de uma criança de 9 anos, né, e que a psiquiatra cismou que ele tinha TDAH. Eu falei que não.
Aí, né? Aí você bate aqui, não. Eu falei, não, não. Inclusive, né, a Bruninha sabe, né, que a gente fez faculdade juntas, né, Bruninha, durante uns anos aí, a gente fez avaliação neuropsicológica, né, então, né, eu apliquei a avaliação neuropsicológica nele, cara, ele conseguia fazer tudo, ele ficava sentadinho, focado, conseguia, assim, ele tinha uma questãozinha de ficar bravo, sabe, em algumas coisas, mas, né, Frustração que de, é assim, até de não querer normal, vamos dizer. natural, normal, né? Então, o que que acontece? Só para você entender. A psiquiatra cismou, queria louca para dar um remédio para ele de Ritalina, né? Que é um dos, né? Que é campeão aí, né? Para focar, deixar a criança mais focada, enfim. E aí eu questionei ela, eu falei, olha, não, ele pelo entreguei o laudo para ela e tal, coloquei toda a observação clínica ali e de fato eu não percebia ele com TDAH, e mais sim uma questão mais de ansiedade. Então, veja bem, existe ainda muitas confusões aí, né? Enfim, é preciso fazer realmente uma análise, né? Com baterias, claro, que, né? Enfim, você encaminhar o filho para E ver de fato se ele tem. e lembrando que o TDAH é um transtorno que a criança vai carregar para o resto da vida. O TDAH não tem Sim, cura, né? Então, se você é diagnosticado com isso, você vai carregar isso pro resto da sua vida. Então, é muito importante, gente, quando vocês ficarem dizendo que o filho de vocês tem alguma coisa. Ah, meu filho tem TDAH, meu filho tem TOD, né? Meu filho não obedece, meu filho tem personalidade muito desafiante. Personalidade, gente, criança não tem personalidade constituída, pelo amor de Deus. tá se Né? transformando, né? Tá se construindo, né, Então, Bruninha? assim, isso é um rótulo muito sério para se dar para uma criança, tá? Porque não é fácil uma criança carregar um fardo de um TDAH, de um TOD nas costas, sabe? Porque ela vai ser rotulada em vários locais que ela for. Na escola, na família, com os amigos. E lá vem o fulaninho que tem TDAH. Ah lá, o fulaninho imperativo. Entendeu? Ah, lá vem o fulaninho que é autista. Porque as pessoas é assim na escola. Ah, chama sei lá, o Breno lá. Qual? O autista? É assim. Ah, chama lá a Giovana. Giovana que é aquela que tem TDAH. É assim que rotulam. Principalmente na É escola. verdade. Então, assim, quando vocês desconfiarem de que o comportamento do filho de vocês está saindo um pouquinho do que vocês normalmente costumam observar, né? Procure a ajuda de um profissional. Não aceita Sim. só a opinião de um profissional, tá? Se vier com um Boa. diagnóstico fechado, procurem outros profissionais, tá? Para poder fechar o diagnóstico mesmo. Se uma psiquiatra cismou que quer dar aquele diagnóstico para o seu filho, procura outro profissional, procura uma equipe multidisciplinar, fono, psicólogo, entendeu? Psiquiatra, para poder ter um diagnóstico fechado e coerente. Tá? Não adianta você levar um psiquiatra numa consulta de 20 minutos, que o psiquiatra não vai perguntar tudo sobre o histórico familiar, não vai perguntar tudo o que Verdade. acontece no dia a dia da criança e vai simplesmente passar uma medicação que vai mexer, tá, no sistema nervoso da criança. É um remédio que ultrapassa a barreira encefálica da criança, né? Então, obviamente, vai ter alteração em tudo no cérebro da criança, tá? E, obviamente, ela vai ter esse rótulo externo que ela vai conviver com isso o resto da vida. Então, é importante vocês tomarem muito cuidado quando se rotula uma criança, tá? Quando se tenta se dar um diagnóstico para uma criança, tá? Perfeito, Bruninha, é isso aí. Os pais têm que ficarem atentos em relação a tudo isso, em relação a profissionais, em relação ao comportamento dos filhos, né? E assim, vamos falar um pouquinho da questão da pandemia, né? A família hoje está tendo a oportunidade, né, de ficar mais tempo com seus filhos, né? Claro que está gerando uma ansiedade, porque caramba, né? Quanto tempo eu não tenho, né? As mães aí que trabalham fora, que estavam trabalhando fora, né? Enfim, que estava toda uma vida assim, uma rotina, né? Um trabalho, né? Com casa para arrumar as coisas e tal, e agora está tendo que fazer isso tudo dentro de casa, né? Tem algumas mamães que trabalham de home office, né? E aí, como é que ter essa rotina dentro de casa e dar atenção, né, para os filhos, né? Enfim, então
é tudo assim, tudo muito novo, né? Essa questão de ficar em casa e você acompanhar, você está tendo a oportunidade de estar pertinho dos seus filhos e observar como é que estão, como é que eles estão, né? E aí você está tendo a oportunidade de brincar mais com eles, de desenvolver mais eles algumas habilidades, né? Então, realmente a pandemia aí tem o seu lado positivo, né? E também tem os seus lados negativos, né? Como qualquer coisa na vida, né, Bruninha? Gente, olha só. Tem vezes que o Instagram, quando dá 45 minutos de live, eles cortam. Então, se É mesmo? cortarem, não fujam. Eu vou entrar de novo online para a gente continuar, tá? Porque é um assunto bem legal e tem várias pessoas aqui comentando sobre isso. A gente pode começar a dar dicas, Rafinha? Podemos, podemos. Vamos lá, dicas para reduzir. Veja É, bem, reduzir, não é eliminar a ansiedade, porque a ansiedade vocês já aprenderam que faz parte, né? O lance é exatamente. saber lidar, né? Exatamente. Então vamos lá, como é que a gente faz para lidar e reduzir essa ansiedade da criança, né? A primeira coisinha, papai e mamãe, né? Não deixem os seus filhos muito tempo nos eletrônicos, né? Então, assim, vocês precisam observar, né, monitorar, reduzir esse tempo de uso, né? Então, vocês podem desenvolver outras possibilidades, outras brincadeiras, né? E isso certamente vai reduzir um pouquinho a ansiedade da criança. Imagina só, você deixar seu filho o dia inteiro, né? Tem casos, já peguei casos assim, tá, Bruninha? Que a criança ficava o dia inteiro no celular, no tablet, no game, e isso ia potencializando ainda mais a ansiedade. Então, a primeira dica, né, que eu dou, assim, evitem, né, o uso excessivo dos seus filhos nos eletrônicos. Outra dica também bem legal é em relação a mais natureza, né? Claro que a gente está nesse tempo de isolamento social, de distanciamento social, a gente está tendo que ficar em casa, mas procure desenvolver alguma tarefa para o seu filho, da hortinha, né? De ter a hortinha lá na varanda ou na janela, enfim. Eles terem contato com a natureza, né? Abrir a janela, olhar para o céu, Pegar né? na Para quem, né, terra. pegar na terra, isso aí, pegar na terra, fazer aquelas plantações, né? Bem jardim de infância isso, mas é muito bacana. Pegar o feijãozinho, né? Então, assim, é muito legal que as crianças tenham esse contato com a água. Você que tem a varandinha em casa, coloca uma baciazinha de água, deixa o seu filho lá um pouquinho, sabe? Ter esse contato com a água, com esse ambiente livre, né? Livre, porque a gente está dentro de casa, né? Na verdade, a gente vai se adequando à realidade, né, Bruninha? Então, isso, né? Outra coisa também bem legal, das crianças conviverem com animais. Uhum. Eu ia até mostrar, o Bartô tá aí? Não, não, Bartô não Não, tá podendo entrar no meu quarto porque eu saí de uma crise de bronquite enorme. então tá bom. Então Bartô tem que ficar longe, tá certo. O Romeu tá aqui, né? Depois eu mostro ele aqui. Enfim, as crianças terem contato com o bichinho de estimação, né? Traz benefícios físicos e psicológicos, né? Então, é muito bacana, assim, né? Da criança ter esse contato. Para quem tem animalzinho em casa, sabe? Estimula aí a criança a fazer carinho, a dar raçãozinha para ele, isso é bem bacana também. E aí criar programas, e isso junto está ainda no segundo tópico, né? Dessa questão da natureza, né? Outra coisa bacana também é criar programas em brincadeiras, né? Que façam com que os seus filhos tenham contato com brincadeiras de pular corda, enfim, gastar energia, né? Então, as brincadeiras de tabuleiro, assim, usar os recursos terapêuticos, né? Pega a vareta, dominó, uno, que mais, Bruninha? Jogo da memória, enfim, esses brinquedos aí ajudam muito e além de você estar trabalhando, né, você está se divertindo com seus filhos, você está automaticamente ensinando eles, porque isso desenvolve o cérebro. Ninguém sabe disso, mas o pega-vareta, ele trabalha a psicomotricidade fina. A criança começa a ter concentração, né? Você vai estar trabalhando com os números, como somar os pontos, enfim. Então, isso vai, de uma certa forma, ajudando no desenvolvimento da criança, né? Isso aí. Outro dado importantíssimo também, Bruninha, que eu percebo muito dos pais, e eu acredito que você atende casos assim, né? De pais que cobram muito as crianças, Uhum. sabe? Aquele excesso de cobrança, né?
é altamente prejudicial para a criança. Não estou falando aqui para os pais deixarem de educar, não é isso. Mas vocês têm que pegar um pouquinho mais leve, né? Porque isso, o excesso de cobrança, vai fazer com que a criança fique mais insegura e mais ansiosa. Então, assim, educar sim. Você ter uma autoridade, sim. Né? O que vocês não podem ter é autoritarismo. Autoritarismo aí ferrou, né? Aí você não está ensinando seu filho, pelo contrário, você vai estar achatando ele, né? Então, ter esse cuidado aí desse excesso de cobrança. Vamos lá, para o quarto, a quarta dica aqui que eu dou, né, Bruninha, é o tempo juntos, né? Tcharam, quarentena não, distanciamento social, isolamento social, pum, tá em casa. Vocês estão tendo mais tempo juntos. Então, cultivar esse vínculo, né, entre as atividades. Chama a criança lá para te ajudar a fazer uma receita, sabe? Fazer biscoito, fazer bolo, né? Eu tenho um paciente meu que está aprendendo a cozinhar com a mamãe e está se amarrando, entende? Então, é uma atividade bem legal que faz com que a criança fique que a criança fique mais segura e menos ansiosa, né? Deixa eu ver o que mais. Que mais? Tem aqui a questão também, outra dica que eu dou, a quinta dica, é o mergulho nas letras, né? Os pais incentivarem os seus filhos a ler, isso ajuda também a entrar num processo de reflexão, né? Com o mundo, com a leitura, escolher livros. Então, vocês podem fazer isso, por exemplo, na hora de dormir, né? Contar historinha para os seus filhos, enfim, e botar ele ali para fazer algumas leituras, ou então fazer isso de tarde, enfim. Mas é importante, sim, a criança ter esse acesso à leitura, que é bem bacana e deixa também o seu filho um pouco menos ansioso. É tanta dica, deixa eu respirar aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Vou falar um pouquinho, então. Gente, eu vou falar aqui de 3 casos de ansiedade que envolvem os pais e que afetaram diretamente a criança e como isso foi um pouco trabalhado, né? Então, vou dar 3 exemplos. Um de um bebê, um de uma criança com mais ou menos 4, 5 anos de idade e o outro com uma criança ali mais ou menos por volta de uns 11 anos de idade. Então, começando com o bebê, né? Sem citar nomes. O bebê, a mãe, ela teve 3 gestações perdidas, né? 3 abortos. Então, quando ela conseguiu realmente levar a gestação adiante e nascer, né? O filhote dela, que hoje está com 3 anos, ela não conseguia largar o filho, né? Então, desde que a criança nasceu até arrotar, a criança só arrotava no colo dela, né? Se o pai pegasse para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho não, né? Esse cuidado de arrotar, de colocar o nenenzinho para arrotar, a criança ficava em desespero. Se você olhasse a criança chorando, era um choro de desespero, de você falar assim, pelo amor de Deus, essa criança está sofrendo com alguma coisa, ela está sentindo dor de alguma coisa. Era um choro de desespero. E aí, quando eu fui conversar com a mãe, né, saber sobre a mãe, sobre o histórico dela, a gente foi descobrindo de que o aborto era uma questão familiar, né, ou seja, tinha uma transferência geracional aí. Então, a avó dela sofreu aborto, a mãe dela sofreu abortos e ela sofreu abortos. Então, assim, o medo da perda do filho gerava nela uma ansiedade muito grande e isso naturalmente era transmitido para o filho. E isso foi acompanhando a criança. Eu a conheci bebezinho, com ele bebezinho, eu alertei ela sobre isso, que era importante ela se cuidar. E depois, quando ele estava com 2 anos, ela veio me procurar porque ele não conseguia ficar longe da mãe até os 2 anos, né? E que isso estava começando a ser prejudicial. Então, a criança veio para mim para terapia e eu encaminhei a mãe para uma outra profissional e juntas a gente foi conseguindo trabalhar os dois, né? E foi um forte trabalho de envolvimento social com essa criança, um forte trabalho a gente teve que fazer um retrocesso um pouquinho nessa criança, do tipo, mamãe vai, mas mamãe volta, mamãe tá ali, entendeu? Mamãe tá na cozinha, mas você tá na sala. Então a gente teve que fazer todos esses passos que são feitos quando a criança é bem pequenininha, né? A gente teve que começar a refazer esses passos com ele para ele começar a se sentir seguro, né? De que a mãe dele não estivesse ali no momento,
a hora que ele precisasse, a mãe estaria perto. E a mãe a mesma coisa, né? Foi um processo de regressão que a gente teve que trabalhar com os dois. E graças a Deus deu certo. Os dois estão bem hoje. Ele está super bem, agora com a pandemia não, né? Mas ele estava super bem adaptado à creche, interagindo com outras pessoas. E a mãe também tranquila, conseguiu fazer o desmame, que nem isso ela estava conseguindo fazer, né? O desfraude ocorreu também super bem. E assim foi. Um outro caso que aconteceu de um paciente que ele teve um câncer muito raro. E no momento em que ele estava começando a se adaptar à escola, né, a começar a vivenciar ele mais ou menos uns 5 anos, tá? A faixa etária dele, que ele chegou para mim, mas esse processo do câncer foi anterior, né? Então ele começou a entrar na escolinha, e aí veio o diagnóstico do câncer e obviamente ele teve que ficar já em quarentena, porque é um câncer raro, a imunidade acaba baixando, né? E ele precisou fazer tratamento, quimioterapia, o cabelinho caiu, né? Depois ele teve que fazer uma cirurgia. Então ele ficou aí nesse processo quase 1 ano em isolamento, né? Teve que ser afastado da escola, dos amiguinhos, do contato social. E aí entra muito o papel dos pais, né? Porque num momento desse de sofrimento, de dor e de olhar o filho sofrendo, os pais acabaram fazendo muito pelo filho, dizendo sempre sim para ele, né? Os limites ali eles ficaram um pouco descuidados, vamos dizer assim. E agora ele é um paciente que eu faço o atendimento ainda até hoje, mas hoje ele tem um pouco dessa dificuldade, ele sente essa necessidade de contatos sociais, né? Então ele entra no mundo da fantasia, ele fantasia muito, né? Ele cria muitas histórias, ele diz que quer ir embora de casa, por exemplo, quando ele recebe um não, né? E aí os pais ficam desesperados, levam isso para o lado pessoal e entram na ansiedade também, né? E aí acabam indo lá e dizendo sim para ele, né? Então, o posicionamento dos pais nesse momento é muito importante, porque ele tá pedindo limite, ele tá pedindo ali uma borda para ele segurar, né? Para ele se sentir seguro. E essa falta da borda, essa falta desse limite, gera ansiedade na criança, né? Então, aí entrou a pandemia, ele ficou ainda mais em isolamento, mas aí a gente vem fazendo trabalhos com ele, junto com os pais, e ele vem evoluindo bem, né? Um outro caso que aconteceu foi de um paciente que chegou para mim com esse diagnóstico de TDAH da psiquiatra, com 11 anos de idade, mas os pais queriam, esse era um caso que os pais queriam que ele tivesse TDAH, para justificar, também acontece muito, né, o comportamento da criança. Então, toda psicóloga que falava que ele não tinha TDAH, eles tiravam, que foi o meu caso, né? Então, assim, eu fiz avaliação, eu fiquei fazendo terapia com ele quase 1 ano, né? Então, era uma criança que ela prestava atenção, ela ficava ali no jogo concentrada, e eu fazia vários estímulos nele para ver se ele desfocava, né? Mas era uma criança, gente, super estimulada. E isso é muito importante, porque ele tinha 11 anos. E aí, qual era a reclamação? Ah, porque as professoras reclamam porque ele não tem paciência. Ele começa a responder na frente de todo mundo, né? E aí, colocando o garoto como superdotado. E aí, quando você vai descobrindo as coisas, eu fui perceber de que o pai não estava trabalhando, o pai que cuidava da criança, né? E aí o pai começou a adiantar toda a matéria do ano letivo com ele. Então, ou seja, quando a criança chegava na escola, ele já sabia a matéria. E você acha que um menino de 11 anos vai ter paciência, se ele já sabe a matéria, para ficar escutando o que a professora tem para falar? Ele já sabe a resposta. Ele vai ficar ansioso, certamente. ele vai ficar inquieto, ele vai querer que a aula acabe logo. Você tá entendendo? E aí isso foi um problema sério quando eu comentei isso. Falei, gente, essa superestimulação está prejudicando ele, né? Ele não pode ser superestimulado assim. Deixa as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer. Vamos estudar com ele esse momento da matéria que está sendo dada na escola, né? Mas os pais quiseram que ele tivesse TDAH, né? E tiraram da terapia, infelizmente, mas um menino sensacional, inteligentíssimo,
um fofo, sabe? Mas que os pais queriam reforçar esse diagnóstico neles devido a um comportamento dos pais, porque eles reconhecerem isso era difícil para eles, né? Então, assim, um dos fatores que é importante vocês perceberem, eu não gosto de usar a palavra, o seu filho é assim por sua culpa. A palavra culpa é muito pesada, né? Até Sim. porque nós, por exemplo, eu tenho muitos comportamentos que vieram da minha infância, né? Assim como minha mãe e meu pai têm muitos comportamentos que vieram da infância deles. Então, assim, Perfeito. não existe um limite ali, não existe algo concreto de que a culpa é somente disto, né? Ou somente daquilo. Eu não posso virar e falar assim, a culpa dos meus traumas é da minha mãe. A culpa dos meus traumas é do meu pai. Que também tiveram pais, né? E assim vai. Mas eu gosto de usar a palavra responsabilidade, né? Porque quando a gente traz a responsabilidade para si, né, tanto da educação dos nossos filhos quanto dos nossos comportamentos, das nossas ações, a gente evolui, a gente amadurece, né? A gente consegue reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e buscar melhorar. E, em consequência disso, a criança também vai buscar essa melhora, né? Porque, assim, Sim. quase 100% das questões de ansiedade, de alteração no comportamento vem do ambiente familiar, né? Mais uma vez, não coloco culpa no ambiente familiar, mas vem de um ambiente familiar. Então, se a criança está muito ansiosa, é importante primeiro vocês se perguntarem por que o meu filho está ansioso? Por que a minha filha está ansiosa? Eu estou ansiosa? Eu estou ansioso? O que está me deixando ansioso, né? Porque automaticamente isso pode fazer com que seu filho se sinta ansioso também, tá? Então prestem atenção nisso, porque o ambiente ele impacta 100% no comportamento da criança, tá? E a forma como a gente lida com isso, a forma de acolher isso com a criança é muito importante. O acolhimento é uma das coisas mais importantes no amadurecimento cerebral da criança, tá? Porque quando você escuta o que a criança tem a dizer, quando você nomeia o que a criança está sentindo, né, o comportamento da criança, e você ajuda a criança a resolver esse problema, ela está ganhando ali segurança, ela está ganhando autoestima, que foi o que a Rafa falou, de muitos problemas na escola, que eu vou chegar nesse ponto, né? Ela está ganhando um amadurecimento emocional muito grande para a vida dela. Agora, um pai, uma mãe, que quando a criança está ali ansiosa, vira e fala, para de ficar ansioso, menino. Para de comer que nem um louco, menino. Você está comendo que nem um louco, para com isso. Ela internaliza, né, Bruninha? Entendeu? Vai internalizar todas essas palavras. Entender, olha, eu estou entendendo que você está muito agitado, eu estou percebendo que você está um pouco ansioso, né? Vamos ver algumas atividades para a gente trabalhar juntos e melhorar isso. Não é começar a criticar a criança porque ela está comendo muito. Se uma criança está comendo muito, uma das coisas que vocês podem se perguntar é por que meu filho está comendo muito? Eu como muito quando estou ansiosa? Quando estou ansiosa, eu como pra caramba, né? Eu já como naturalmente, né? Não preciso estar ansiosa para comer, sou aquela magra de ruim. Então, assim, eu quando estou ansiosa, eu como mais Bate ainda. aqui. Então, assim, você é aquela pessoa que quando está ansiosa, você come muito? Alguém na sua família, quando está ansioso, come muito? Né? Então, essa observação do comportamento do ambiente, ela é fundamental para trabalhar a criança. Né? Sim, então, perfeito, assim, Bruninha. a questão do limite, a questão de observar o seu comportamento, a questão de observar o comportamento de todos ao redor, tá? A questão do tempo juntos, a história, gente. Nós somos seres humanos dotados de história. Nós nascemos dentro de uma história. Então, a criança que convive com um pai, com uma mãe, que conta histórias para ela fica maravilhada. Porque, primeiro, é um momento juntos. Segundo, o pai e a mãe estão dando atenção para ela. E terceiro, ela está ouvindo algo muito legal que vem dos pais. Tá? Então, Bruninha, você falou
Desculpa te cortar, Bruninha, só para não perder aqui. Você falou uma coisa muito interessante, né, nos seus relatos clínicos, né? É a importância dos pais fazerem psicoterapia também, quando percebe que a questão ali é familiar, não é da criança, né? Exatamente. Então, isso que você falou faz total sentido, e eu observo isso na clínica. Quando eu percebo que a criança está em processo da psicoterapia e os pais também, o tratamento da criança deslancha, é outra coisa. Com Aí você certeza. compara aquele caso, não sei se você atende casos assim, de que a criança, né, esse caso, né, que você falou, cara, os pais não fazem psicoterapia, a família não é tão envolvida assim no processo psicoterápico da criança, e aí fica difícil. Aí é mais lento o processo, entende? É. É claro que cada um vai ter o seu próprio tempo, né? Então, a importância dos pais fazerem psicoterapia é, assim, excepcional, né? É Verdade. certo. É verdade. Então, assim, Só gente, fazer só. esse momento de leitura é muito importante, mas eu não falo só leitura de vocês pegarem um livro e contar uma história para a criança. Às vezes, a criança, ela pede para vocês contarem uma história de vocês. Né? Mamãe, fala como você era na sua escola. Né? Quando a criança ela começa a entrar ali na fase do pensamento do concreto, do pensamento abstrato, né? 7, 8 anos, ela quer saber disso. Então, isso é muito importante para a criança, esse tipo de vínculo. Isso diminui muito a ansiedade, porque isso faz com que a criança ela entre em outro mundo, um mundo de segurança, uma história que vem de uma mãe, uma história que vem de um pai. Isso para a criança é muito legal, né? Então, pais que gostam de contar história, contem mais. E os que não gostam, experimentem, porque é muito legal. Vamos lá, gente. Então, Então, bora. voltando aqui, a gente estava falando sobre dicas, né? De como ajudar as crianças na Isso. questão da ansiedade. E aí eu Tem estava mais falando dicas sobre a aí. questão da leitura, né? O quanto isso é importante. Sim. A Rafa mencionou sobre o contato com a natureza. Né? O contato com a natureza é fundamental. Então, assim, nesse momento de pandemia, ela comentou da hortinha, né? Então, tentem colocar hortinha, independente da idade, tá? Tentem fazer. Se vocês fizerem junto com a criança, elas vão gostar. E Sim, perfeito. tem a questão, gente, que é muito legal. Eu estou incentivando muitos pais a fazerem isso, tá? Que é a questão da pintura, né? Tinta Boa. guache, até adolescente gosta, né? Então, assim, às vezes eu fico aqui na sessão pintando com as pessoas. Eu só não tenho tinta guache, mas fico aqui pintando e a criança fica ali do outro lado, né, com a tinta guache ou com canetinha, né? Então, assim, a pintura, a arte, ela ajuda muito na questão da projeção, inclusive da criança, da própria ansiedade. Então, se ela está muito Sim, ansiosa, ela vai projetar aquela ansiedade ali, e isso vai ajudar com que ela deixe a ansiedade, ou pelo menos uma boa parte dela, ir embora. Então, assim, a arte é muito boa para a criança. Então, independente da idade, vocês podem colocar tinta guache, canetinha, qualquer coisa. Vamos fazer um desenho. Você faz um, eu faço o outro. Pendurem esses meleca. desenhos pela Meleca a mão da casa. criança, né? Pendurem os desenhos Tipo. pela casa. Tem uma paciente minha, que ela é adulta, né? Uhum. Mas de vez em quando ela pede umas dicas para os filhos. Ela falou assim: ai, Bruna, eu queria fazer alguma coisa diferente, que não sei o quê. Eu falei: você quer fazer alguma coisa diferente? Se você não se importa, separa uma parede do quarto das suas filhas e deixa elas pintarem. Ela, sério? Nossa, Eu falei assim: sério. Separa um é isso pedaço da aí. parede, entendeu? A E criança se deixa realiza, elas né? pintarem. E as meninas se transbordaram na parede, fizeram vários desenhos. Aí todo dia elas vão lá e pintam um pouquinho a parede. Ela põe no Instagram dela toda hora. Né? Então, assim, Legal, a legal. arte é muito legal. Uma outra coisa muito importante, gente, a música. Né? Então, Isso que eu sempre ia que falar, vocês Bruninha. É a puderem sexta dica colocar aí. música e dançarem juntas. A Tati, que outro dia eu vi o Instagram dela, a filha fazendo aquele TikTok, né? Sei lá, eu acho que é isso, e ela junto com a filha, né? Fazendo É a onda agora do é, momento, Bruninha, o TikTok. É o a onda do momento agora. TikTok, né? Porque quando a gente dança, a gente libera hormônios do bem-estar. Porque, bem ou mal, é uma forma de exercício. Então, a gente libera adrenalina, a gente libera
até um pouquinho de serotonina, né? Que é o hormônio do Uhum. bem-estar, né? Então, isso é muito bom. Então, sempre que vocês puderem colocar as crianças para mexer o esqueleto, coloquem elas para pular, dançar, cantar. Por isso que eu comecei hoje a Com live certeza. cantando Bon Jovi, Eu gente. vi na maior Né? animação. Aí eu com Bruninha, Bon Jovi. adicionando aí o que você falou, né, essa parte da música, né, a criança tocar um instrumento também, né, é uma forma lúdica de trabalhar também a imaginação, extravasar sentimentos também, assim como a arte de pintar, de fazer desenhos, né, a música, a criança tem um contato ali com algum instrumento, né, porque existem estudos, né, que comprovam que tocar os instrumentos altera áreas cerebrais, né, então a criança vai tendo ali uma coordenação dos movimentos, tem uma ação positiva, né, sobre a ansiedade. Então, a ansiedade reduz também com essa questão da melodia, do escutar e da criança tocar o instrumento. Então, É, é bem bacana mesmo, é uma dica bem, bem legal aí para as crianças, né? a Tati está falando aí que depois que ela dançou com a filha dela, que ela se sentiu super bem, que ela resistiu um pouquinho, mas que ela amou a experiência. E Então, é isso aí. uma coisa, gente, que é muito legal de se fazer. Eu faço muito no consultório com as crianças quando elas chegam lá com muita raiva, quando elas chegam lá muito agitada, né? Eu faço duas coisas com elas. Uma, se eu percebo de que a respiração vai ser o melhor nesse momento, então eu faço a respiração. Elas já sabem. Eu brinco com elas, vamos pegar o ônibus? Elas vamos. Elas já sabem. Então eu brinco, vamos pegar o 748, né? Eu brinco, vamos pegar o 748. Então a gente senta no chão, aí tipo, senta no formatinho de um ônibus, né? Um atrás do outro. Aí a gente coloca uns brinquedinhos também para fingir que todo mundo tá no ônibus. E aí a gente coloca todo mundo para respirar. Né? Então a gente respira, inspira 7 segundos, prende o ar 4 segundos e solta o ar por 8 segundos. Isso já vai acalmando a criança, isso já vai melhorando a Bruninha. ansiedade da criança. Uma outra coisa que eu Perfeito. faço com elas é o seguinte, é trabalhar as emoções, né? Então, quando eu vejo que ela tá com muita raiva e é uma criança que não sabe identificar Bruninha, ali, desculpa te né? interromper. O meu gato aqui, o Romeu, tá querendo sair aqui do quarto. Só um minutinho. Enquanto isso, vai falando aí com o pessoal. Então, assim, quando a criança não sabe identificar o que ela está sentindo, né? Que às vezes até adolescente não sabe identificar, eu tô com raiva, eu tô frustrada, né? Eu tô com ciúmes, eu tô com inveja, né? Todas essas questões. Então, e eu trabalho isso com a criança, então assim, eu desenho com ela na hora as expressões faciais, as emoções, e aí eu vou brincando de atirar, né? Então a gente pega uma bola e eu grudo as emoções na parede, e aí eu falo assim, qual é a emoção que você tá muito agora? Eu quero ver você tacar com a maior força do mundo. E aí ela escolhe a emoção, entendeu? E ela atira naquela emoção que ela está se identificando. Né? Então eu faço várias emoções, sorrindo, triste, feliz, frustrado, com nojo, com raiva, e eu colo na parede, né? E aí eu falo para ela, agora você vai tacar com muita força na emoção que você está sentindo. E aí ela vai conseguir identificar, eu estou trabalhando a emoção com ela, e ela, ao mesmo tempo, nesse ato de jogar a bola na emoção, ela está também liberando um pouco da ansiedade ali. Entendeu? Bruninha, alertando aí os pais, né? Eu já ouvi, né? Lembrando aqui de alguns casos clínicos, o pai fala assim, não, mas ele não pode sentir raiva, não, é errado. Não, gente, a raiva, como a Bruninha falou aí das emoções, né? As emoções, ela tem uma função aí na vida da criança, aliás, de todos nós, não é só da criança não, todos nós, então é natural você sentir raiva, né, é natural você ficar triste, isso que a Bruninha falou é um recurso ótimo, né, enfim, da criança ali, saber identificar as emoções, então papais, validem as emoções dos seus filhos, né, essa orientação que a gente dá aqui, né, enfim, uma dica, né, claro que se você perceber que tá muito assim, né, Bruninha, a importância de vocês procurarem um psicólogo para estar trabalhando essas questões das emoções, né? Aqui a gente só está dando dicas, né? Mas a importância, assim, de vocês entenderem que é natural a criança sentir raiva, é natural a criança ficar triste, né? Ela tem que ter esse momento dela também. Então, Bruninha, show de bola, é isso aí. As crianças realmente têm que ter contato com as suas emoções, né? É. Isso faz parte, isso ajuda.
a reduzir a ansiedade também, de Vou fato. falar de dois casos aqui. Um foi de uma mãe que comentou lá na live anterior do filho que está comendo muito, né? Eu acho que tinha 4 anos, né? Que ela falou. E Sim, sim, depois eu 4 anos, comento eu do lembro. caso da Tati, da filha dela da escola. Gente, uma das fugas de qualquer ser humano é a comida, né? Tem ser humano que foge para uma introspecção, tem ser humano que foge para o álcool, tem ser humano que foge para as drogas, né? Tem ser humano que foge para a comida. E com a criança não é diferente disso. Eu acho que a criança só Sim, não foge para o álcool, para as drogas, porque ela não tem acesso a isso, né? Pelo menos a grande maioria delas, quando criança. Porque se tivesse, talvez ela recorreria para isso também, tá? Então, assim, a comida é um mecanismo de fuga. E ainda mais se a criança aprendeu de que ela tem que comer tudo o que está no prato. Ela tem que comer aquele pratão, mesmo ela estando satisfeita. Entendeu? Então, é aí que ela vai afogar mesmo as mágoas dela, as emoções dela na comida. Então, assim, nunca force uma criança, gente, a comer mais do que ela aguenta. A criança, ela vai te dar o seu limite. Isso desde bebê ela vai te dando o limite. Estou satisfeita, não quero mais. E aí os pais querem ficar ali forçando a criança a comer. Isso gera ansiedade na criança. E isso, ansiedade. obviamente, lá na frente vai fazer. Oi, Karen. Vai fazer com que a criança, ela. Karen, depois quero fazer uma live com você, hein? Karen é nutricionista e fazer uma live Ah, com ela legal, sobre Karen. alimentação e Legal. disfunção alimentar seria ótimo, hein, Karen? Boa, aí fica a dica aí, hein? Então, quando os pais ficam forçando muito a criança a comer, né, ela entra nessa ansiedade na comida e ela começa a associar que toda vez que ela sente esse tipo de sintomas que a ansiedade causa, ela tem que comer, né? Sim. Então, é importante os pais observarem isso, gente. Se a criança quer comer toda hora, se ela acabou de comer, né? Então, assim, vamos tentar desfocar, vamos tentar levar essa criança para uma outra atividade, de preferência você com a criança juntos, né? Como a Rafa citou aí, várias dicas, né? De pular corda, de ler, de jogar, porque isso vai desviar a ansiedade da criança. Tá? Sim. Então, assim, Bruninha, você falou uma coisa aí, desculpa te interromper. Existe um outro movimento também, né, da ansiedade, quando a criança não consegue comer, né? Tem casos na clínica verdade. também que ao invés delas terem essa compulsão, né, enfim, querer comer muito, tem outras que não conseguem comer nada, fecha a glote, né? A criança não sente fome. Então, a ansiedade pode fazer dois movimentos aí, esse excesso, essa fome emocional, né, que a gente fala, e o outro movimento também da criança não conseguir comer nada, dela realmente não ter apetite para nada. Então, é um dos movimentos aí que a ansiedade também pode trazer, né, para a criança aí, para a fase infantil. Então, assim, as Essa... dicas que eu dou. Boa, Rafinha, excelente, é isso mesmo. As dicas que eu dou, se vocês estão percebendo que as crianças estão descontando na comida, seja para comer muito, ou seja, para não comer nada, pode ser um indício de ansiedade, né? Também verificar se a criança não está doente, né? Se ela não está sentindo alguma coisa, isso é fundamental também. Às vezes ela está doente Sim, e aí ela pode sim, sim, recusar a comida, né? E, sim, sim. e começar a trabalhar essas questões. Então, pega ela, vamos fazer um desenho, vamos pintar com tinta guache. A maioria das crianças vai aceitar isso, né? Vamos montar um Lego. Sim, Né? Isso são atividades, porque assim, a criança ela precisa dessa montanha russa para desenvolver o cérebro dela. Ela precisa estar sim, energeticamente ativa e ela precisa estar energeticamente passiva, vamos dizer assim, tá? sim. Ela Então, precisa gastar essa energia, né, exatamente. Bruninha? Se é uma criança que ela tá lá em cima ativa o tempo todo, isso para a criança e até para os pais é muito, né? É muito. Então, os Sim, pais precisam ajudar a criança a baixar um pouco essa energia, né? Porque a criança ela precisa disso. Durante o dia, ela precisa ter esses picos para o desenvolvimento dela. Mas ela não pode ficar só lá em cima e nem só lá embaixo. É claro que vão ter crianças que são mais energéticas e vão ter crianças que são muito, menos energéticas. Mas é importante verdade. ter um equilíbrio ali, né, gente? Então, assim,
Uma criança, eu acho que uma outra mãe falou na outra live, meu filho tem 4 anos e não para, né? Não para quieto, é o dia inteiro, tem, assim, não sei mais o que fazer. É buscar a criança para essa passividade. É buscar a criança até para o ócio, né? Um pouquinho para despertar. Se a gente fica dando muito tempo todo para a criança, muito presente, muito, entendeu? A criança ela não desperta a criatividade dela. E aí, falar em presente, gente, muito brinquedo na frente da criança gera ansiedade, gera Muito, falta de muito. atenção, tá? Então, nessa quarentena, o que eu tô vendo de vídeos na internet das crianças rodeadas de muitos brinquedos é surreal. Então, assim, a criança ela não vai conseguir focar, porque ela vai ter vários estímulos ali para ela. Isso gera ansiedade. Então, reduzam a quantidade de brinquedos, tá? Deixem os brinquedos essenciais para ela brincar ou combine com ela, se é uma criança maior. Ó, hoje você escolhe os brinquedos que você vai brincar hoje. Quais são? Né? Tentem fazer essa negociação com a criança. Mas a quantidade Bruninha. de brinquedos, isso gera muita ansiedade. Fala. Concordo, Bruninha, concordo plenamente com você. Uma coisa que eu esqueci de mencionar nas dicas, né, que é muito importante também, é a criança ter uma rotina, né, ter hora para brincar, ter hora para fazer lá a tal da aula online, né, hora para poder ajudar, chamar essa criança. Aí, claro, vai depender de cada faixa etária de idade, né, enfim, vai depender da faixa etária, mas deixar essa criança participar de algumas tarefas domésticas também, como coisas simples de arrumar a cama, e isso vai também desenvolvendo a criança, né? Vai deixando também a criança inserida nesse lugar, né? Essa identidade, ela está construindo ali uma identidadezinha dela, né? E aí esses pais envolverem as crianças em algumas tarefas é ótimo para o desenvolvimento humano. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, Bruninho, agora que eu estou vendo aqui nos tópicos, né? Você até chegou a falar, né, sobre a respiração. Tem outras técnicas também, além da respiração, que é o yoga e mindfulness. Também existe yoga e mindfulness para as crianças, né? Então, são técnicas que ajudam a relaxar e a criança saber lidar, eu nem gosto muito dessa palavra, controlar, é saber lidar com essa ansiedade, né? Então, isso vai fazer com que desacelere a criança, que ela consiga, quando ela vai lá comer aquele chocolatinho, ou então o alimento, né, que é esse mindfulness, é um estilo de vida, é a criança perceber, saborear o alimento, né, fazer com que a criança, quando ela está ali se alimentando e tal, evita esses estímulos, né, a TV, tablet e tal. Tem pai que para a criança comer, né, já aconteceu isso, Bruninha, você atendeu um caso assim, coloca um tablet na criança e a criança vai, né, enfim, e aí a criança não consegue processar, sentir, porque ela engole, né? Ela mastiga rápido, enfim. Então, essa questão do yoga e do mindfulness, né? Que são técnicas para relaxar, faz com que a criança ela entre nesse contato do aqui e agora, do presente, né? E isso ajuda muito a desacelerar a criança, né? Então, uma dica aí, mais uma dica. Acho que agora eu falei todas as dicas, Bruninha. Agora... Mas se quiser, pode contribuir. Eu vou falar só de uma mãe que colocou aqui sobre a questão da escola, para a gente finalizar, né? Já está muito tempo de live. E se deixar, a gente fica aqui até. Que a gente falou de que tem crianças que às vezes tem timidez, né? Na escola, que elas não conseguem, se a professora pede para falar, elas não conseguem fazer uma apresentação, elas têm muita timidez, né? Isso vem muitas vezes do ambiente familiar dela, né? Dos estímulos que ela está recebendo. Mas tem o caso da Tatiana que comentou ali de que a filha dela estava sendo ridicularizada pela professora. E isso foi causando nela vários comportamentos ansiosos e vários comportamentos de retrospecção, né? Então, ela saía da escola e chorava pelo que ela escreveu ali. Então, ela saiu da escola, toda vez que ela saía da escola, ela saía chorando muito, né? E aí a mãe foi tentar descobrir o que aconteceu e aí descobriu isso, que a professora estava ridicularizando e quando viu outros alunos também estavam tendo alterações no comportamento devido a isso, né? Então, assim, gente, dicas para situações nesse caso. Primeiro ponto, tentar identificar o problema. No caso dela, ela identificou que o problema estava dentro da escola com a professora, né? O segundo ponto é começar a trabalhar a autonomia da criança para se defender,
né? Porque muitos pais não trabalham a autonomia da criança. E uma das formas de se trabalhar a autonomia da criança é fazendo com que ela escolha, né? É óbvio que escolher dentro do que é possível para vocês. Então, por exemplo, a Karen que tem a Duda. A Duda pode escolher a roupinha dela, mas a Karen vai lá e dá 2 opções para a Duda escolher, entendeu? E isso já vai despertando na criança a autonomia dela. Perfeito, E isso Bruninha. ajuda. Então, desenvolver a autonomia para ela se sentir segura para se defender. Olha, não estou gostando, você está me deixando triste, né? De falar para a professora, de falar para os amiguinhos que estão brincando, brigando ou então sacaneando ela na escola, né? Isso é importante para a criança. Além disso, fora da escola, ir trabalhando a autoestima, né? Então, aí mostrando através de ações, de atitudes dela, eu não sou a favor do parabéns. Parabéns, você conseguiu. Mas eu sou a favor de elogiar o comportamento. Olha como você foi corajosa nessa situação. Olha como você foi determinada nessa situação. Entendeu? Olha como você não teve medo nessa situação. E isso vai fazendo com que a criança relembre isso o tempo todo e que ela vá aumentando a autoestima dela e, em consequência, a autonomia, tá? E se a situação estiver muito grave, que tenha afetado a criança de uma forma mais prejudicial, é importante ver algum profissional, tá? Deixa eu ver aqui. Duda já tem um tinha uma comentário rotina por causa da escola, mas quando começamos a quarentena, essa rotina começou a falhar. Ao retornar, percebi que ela ficou menos ansiosa. Então, gente, olha só, rotina não é algo fixo para a vida inteira, tá? Principalmente quando a criança passa pelas fases do desenvolvimento, né? Pelos saltos do desenvolvimento. Então, as rotinas precisam ser revistas, tá? Então, se na época da escola a Duda costumava dormir 9 horas da noite, não, da escola ela deveria chegar mais cansada. Então, se ela dormia 7 horas da noite, por exemplo, agora na pandemia, ela pode dormir 8. Entendeu? Ela pode dormir às 9, não tem problema algum. A rotina isso, né, Bruninha? O excesso, né? A cobrança, os pais precisam, nesse tempo de distanciamento social, de isolamento social, que a gente se encontra, nesse tempo de pandemia, é preciso ser flexível, né? Por exemplo, tem alguns pais, né, que relatam assim, olha, hoje a gente acabou vendo um filme até mais tarde, né, no Netflix, então tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum, a criança, ela um dia, sabe, não precisa ser general, né, tem que ser assim, assado, né, O que não pode virar uma regra são as exceções. Exceção é exceção. Sim, né? Exceção é exceção, pois é. E aí os pais terem essa flexibilidade, né? As rotinas, elas precisam ser revistas, gente. Então, assim, se os pais voltam a trabalhar, vai mudar a rotina dentro de casa. E aí é preciso reavaliar a rotina e ver como a criança se adapta, né? Ver como os pais se adaptam, porque na maioria das vezes, gente, o adulto precisa fazer um esforcinho maior para se adaptar à rotina da criança. Não é a criança também que tem que se adaptar 100% à rotina dos pais, né? Exato, então, assim, rever essa rotina, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Rotina não é algo fixo para sempre. Ela pode ser revista, ela pode ser renegociada. O que não pode é exceção virar regra, tá? Perfeito, Bruninha, concordo plenamente com você. Tem que ser flexível mesmo. Sempre deixo ela escolher entre 2 e 3 opções. Ótimo, Karen, é isso mesmo. Isso vai dando muita autonomia para ela. Deixar, por exemplo, ela participar das compras do mercado. Ela não pode ir ao mercado agora na pandemia, mas chegou em casa, higienizou tudo. Deixa ela guardar, entendeu? Deixa ela participar desse momento. Sim. Como a Rafaela falou, isso, de participar das tarefas de casa, isso ajuda a criança também no desenvolvimento da autonomia, no desenvolvimento de um ser que faz parte desse núcleo que ela, desde que nasceu, ela luta para fazer. Entendeu? Então, isso é muito a Karen falou aqui, Bruninha, a Karen falou aqui que ela passou a arrumar a cama ao acordar e antes de dormir. É isso aí, são coisas básicas, gente, né? Que isso são assim, coisas tão básicas que vai até ajudando a construir uma confiança e uma segurança na criança. Poxa, eu consigo fazer.
É isso Entende? aí. Isso está ligado à autoestima, uma coisa que a gente mencionou aqui, mas não mencionou tão profundo sobre a autoestima. A autoestima ela é construída na infância. Então, papais, mamães, elogiem seus filhos, né? Essa construção da autoestima, ela é muito importante, né, para a criança, né? Então, assim que ela acaba de fazer uma tarefa doméstica, uma tarefinha de arrumar a cama, de, pô, filha, muito bem, isso aí, é isso aí, viu, como você consegue? Caraca, isso a criança vai, eu consigo. Do que a criança ficar ouvindo, ah, você é burro, ah, você não sabe fazer as coisas. Muito relato assim, Bruninha, não sei se você já pegou casos assim de pais que são rígidos, extremamente rígidos com seus filhos, e aí a criança, quando você vai ver, um rebaixamento da autoestima, a criança não consegue fazer nada, porque ela não acredita. Aí começa a ter várias crenças aí, crenças centrais de incapacidade, crença central de desamor, desvalia, e aí e isso na fase adulta, né, vamos colocar um pouquinho mais para frente, né, vai gerando impactos na vida dessa pessoa, quando ela for lá quando ela estiver lá na adolescência, na fase adulta, né? Então é importantíssimo os pais estarem atentos, né, à educação dos seus filhos e ao que vocês falem, as coisas que vocês dizem para os seus filhos, né? É totalmente importante, né? É isso aí, Bruninha. Acho que Tati, acho que eu já falei tudo. você escutou a explicação que eu dei da escola? Fala aí pra gente. Antes da Tati responder, deixa eu só finalizar aqui com uma coisa que é muito importante, Beleza. gente. A criança, quando ela nasce, o bebê, uma das principais funções é fazer parte do mundo adulto. Tá? Então, vocês que têm filhos aí, vocês sabem que os filhos de vocês já tentaram imitar o que vocês faziam. Passar batom, colocar o sapato de vocês, né? Verdade. Atender o telefone, né? Então, a criança, ela tenta a todo modo, para se sentir aceita, fazer parte do nosso mundo. Só que essa troca da gente com a criança é muito pouca. A gente não tenta fazer parte do mundo da criança, né? Já até falei aqui numa live que quando a criança anda de mãos dadas, o braço dela fica para cima. Então, uma hora isso causa cãibra. Ela sente um desconforto. O adulto, quando está de mãos dadas, ele está sempre com a mão para baixo, né? Você está de mãos dadas, seu braço está para baixo, então você não sente esse desconforto. A criança, ela tem que ficar olhando para cima o tempo todo para falar com o adulto, né? Então, o pescocinho dói. Né? Então, a gente pode se agachar para falar com a criança. Ficar no campo de visão, com A certeza. gente pode tentar entrar no mundo da criança. Então, quando a gente traz a criança também para o nosso mundo, nessas questões de afazeres domésticos, não é só para a criança ter a noção de responsabilidade, tá? Mas é para ela se sentir como parte desse ambiente, é para ela se sentir como aceita. Então, gente, tragam seus filhos mais para as tarefas do dia a dia de vocês, tá? Não só para a noção de responsabilidade, até quando chegar a adolescência, a fase adulta, né? Porque aí quando chega com a criança maior, o pai reclama, mas você não faz nada, você nem arruma sua cama, você não lava um prato, você não sei o quê, mas desde criança ele não foi acostumado a isso, né? Então, isso é importante para a noção de responsabilidade e isso também é importante para a questão desse pertencimento, tá? Perfeito, Bruninho. Já peguei os adultos como funcionavam, chorava na hora da apresentação. Então você pegou, né, Tati? Você pegou a questão de trabalhar, de entender onde está o problema, de trabalhar a autonomia da criança. Eu acho que eu engoli um mosquito. A gente trabalha. Ih, meu Deus. A autonomia. Acontece, Bruno. A autonomia da criança, desculpa, gente, de trabalhar a autoestima, né? E quando o caso é muito grave, procurar a ajuda de um profissional. Gente, estamos aí com 1h30 de live, praticamente. Acho que foi um tema muito bom, né, Rafa? Vocês gostaram? Muito, gente? muito. E olha que a gente não conseguia, porque acabou que eu esqueci de falar, assim, né, que é muita coisa, né? O termo ansiedade, né? Ela é muita coisa, muitos detalhes. Então, assim, acho que para falar de ansiedade, acho que a gente ficaria o dia inteiro aqui, né? Porque são muitos detalhes, né? Mas o mais importante é dos pais, né, se conscientizarem aí, de ficarem mais atentos aos seus filhos, né, enfim, em relação ao comportamento, em relação às emoçõezinhas deles, né, e dizer que, gente, uma coisa eu falo assim, toda live eu tenho falado isso, né, Bruninha, que esse tempo, ele vai passar.
essa pandemia não vai durar para sempre. Então, o que você pode tirar de bom hoje, né? O que está sendo bom hoje para você estar em casa com seus filhos, tá esse contato direto ali, você está participando ali da educação dos seus filhos, das brincadeiras, né? Então, assim, tira o que é bom, né? Vamos fazer o que é possível, porque não tem a ansiedade, não tem como a gente controlar tudo. Não tem como, né? A gente precisa aprender a lidar com ela. Eu acho que esse é o grande objetivo. E galera, assim, procurem psicoterapia, não deixem de fazer. Agora a psicoterapia está muito acessível, né, Bruninho? Né? A gente vê profissionais, nós aqui, enfim, que está aqui no Instagram, que está, enfim, fazendo atendimento online. Então, não deixem aí de procurar psicoterapia. E é isso, Bruninha, quero... Obrigada. Gente, vocês não são heróis do mundo, tá? Então, se tem horas que vocês surtarem, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem surtar, isso aí. Então, assim, sei que vocês são pais, às vezes ficam assim, não posso surtar porque meu filho tá ali, essas coisas assim, se vocês estão percebendo, vocês estão nesse limite, cara, conversa com alguém dentro de casa e fala assim, eu preciso de 5 minutos sozinha, fica no banheiro tomando banho ali um tempo. Aquele mas, assim, banho gostoso. Lembrem-se, gente, vocês são humanos, Bruninho. vocês são mães, entendeu? Vocês estão em casa, isoladas, né, com crianças. Então, assim, sim, vocês podem surtar e com todo o direito. Combinado, Com gente? certeza. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Bruninho. Gente, obrigada. Obrigada aí pelo convite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Estamos aí, qualquer coisa, falando mais coisas, porque falar de infância, falar de adolescente, falar de... Enfim, é muita coisa, né? Então, qualquer coisa eu estou à disposição. Então, tá bom, então. Então, é isso. Obrigada, gente, pela participação de todos aí. Obrigada, Bruninha. Obrigada, gente. Obrigada, Tati. Obrigada, Karen. Vamos conversar, hein, Karen? E nas próximas lives, né, que eu fizer também, eu quero chamar pais ao vivo para contar os relatos e aí na hora legal. de conversar um pouquinho, tá bom? Tô com essa ideia aí de nas próximas lives entrar aí um pai ao vivo para contar esse seu relato e aí a gente dá dicas aí online ao vivo para os pais, tá? Obrigada, Maria. Obrigada, Karen. Obrigada, Tati. Obrigada a todos que participaram, tá? E até a próxima. Obrigada, Rafa. Um beijo. Beijo. Valeu, Bruninha. Tchau, tchau, minha linda. Se cuida. Você também.